A torcida corintiana sonha mesmo com um centroavante, mas são jogadores de outras posições que estão mais próximos no momento da mira alvinegra. O time já tratava da vinda do zagueiro Leandro Castan do Vasco desde a semana passada. E nesta semana, os nomes do meia Sornosa e do atacante Luan ganharam força. Para trazer o menino maluquinho do Atlético Mineiro, Pedro Henrique e Cleison poderiam ser utilizados como moedas de troca. No caso da vinda do jogador do Fluminense, Marquinhos Gabriel, emprestado ao Al-Nassr dos Emirados Árabes, e Moisés, emprestado ao Botafogo, seriam envolvidos na negociação. São manobras que surgem como soluções para a pouca capacidade de investimento. Situação bem diferente do rival Palmeiras. Se bem que até o clube mais bem resolvido financeiramente do futebol brasileiro também corre risco de perder peça importante. Felipe Melo é alvo do Flamengo. Jogador tratado como prioridade pelo recém-eleito Rodolfo Landim. Seria uma espécie de mudança de vibração instantânea para a equipe rubro-negra. O obstáculo, óbvio, é a força alviverde nas negociações, sobretudo neste caso do volante, tido como ídolo por grande parte da torcida. No São Paulo, assim como no Corinthians, a aposta pode ser em jogador equatoriano. Caicedo comunicou a saída dele do Barcelona de Guayaquil e passou a seguir o São Paulo, tudo via redes sociais. Perguntado a respeito do atacante, Raí não confirmou nem desmentiu. Eu não vejo todo mundo que segue o São Paulo. Tem muita gente que segue o São Paulo, que começa a seguir o São Paulo. Muitos jogadores que já jogaram aqui e outros que querem e podem pensar em jogar aqui, mas sinceramente, primeiro que a gente não vamos falar de nomes, até para se não é ele, pode ser outro e tudo, mas sinceramente não tem nada em comum entre ele começar a seguir alguma coisa e alguma negociação. Enquanto São Paulo, Corinthians e Palmeiras avançam nos respectivos planejamentos para 2019, o Santos ainda precisa dar o primeiro e fundamental passo: contratar um novo técnico. Após negativa de Abel Braga, os nomes de Roger Machado, Zé Ricardo, Dorival Júnior são os mais avaliados. Mais recentemente, Vanderlei Luxemburgo também passou a ficar em evidência. O mercado da bola está agitado, está movimentado, algumas sondagens, algumas propostas, algumas fumaças, Paulo Lima. Por exemplo, Ganso, que a gente vem questionando há muito tempo, que infelizmente o futebol dele lá na Europa não apareceu como apareceu aqui no Brasil. Hoje ele está jogando na França, não está feliz na França, tem o desejo de voltar ao Brasil. E aí eu te pergunto antes, independente do clube, se ele voltaria para o São Paulo, que é a casa dele, ou até mesmo para o Internacional, que agora não tem Leandro Damião, ontem se despediu, vai jogar fora do Brasil, uma proposta que não tinha como dizer não. Faz bem o Ganso voltar para o Brasil? Volta tarde? Você acha que ele já deveria ter voltado antes? Qual é a sua leitura sobre esse interesse dele voltar para cá? Olivia, no projeto dele ficar na Europa, era exatamente até para tentar conseguir um possível passaporte europeu, uma cidadania por lá, né, para dar continuidade ao projeto de sair de um clube de médio porte para tentar um outro um pouco maior ou de menor expressão. Mas ir para o futebol francês para jogar onde ele está jogando, é melhor voltar para o futebol brasileiro. E lá não tem jogado, né? No próprio Sevilha, para onde ele foi uma trajetória triste e decepcionante para a carreira do Paulo, né? Porque durante muito tempo, inclusive em 2010, no auge dele, ao lado do Neymar no Santos, né? Campeões que foram cogitados inclusive para disputar a Copa do Mundo da África do Sul, infelizmente naquele momento não foram convocados pela comissão técnica, e tinha o Jorginho e tinha também o Dunga no técnico principal.
Mas é hora de voltar. Eu acho que é hora de voltar. Dizer que as lesões que atrapalharam o Ganso, sim, atrapalharam o Ganso, mas essas lesões também conviveram com ele durante muito tempo no São Paulo. E no tempo que teve no São Paulo, o São Paulo não chegou a títulos, mas o São Paulo sempre brigou pelas primeiras posições e com a evidência do futebol dele, inclusive participando de todas as Libertadores da América enquanto o Ganso esteve por lá. A saída dele criou um buraco, né, uma lacuna muito grande nessa força ofensiva do São Paulo naquele momento. O Sampaoli, técnico da Argentina, nessa última Copa do Mundo na Rússia, foi quem convidou o Ganso, convocou o Ganso, escolheu o Ganso a dedo para jogar lá, mas não decolou. Então, nunca é demais dar um passo atrás. E esse passo atrás do futebol europeu, futebol brasileiro, eu acho que a hora é essa. O Inter parece ser o caminho mais adequado para a volta do Ganso, pelo menos as negociações indicam o rumo dele para o sul do país. Mas, por enquanto, nada fechado. Para nós, eu sou fãzaço do futebol do Paulo, acho que ele é um cara que merece realmente isso. E talvez aqui, com o futebol da tese que eu defendo, acho que o 10 não deva ser um jogador de marcação, eu acho que o 10 tem que ser um jogador de criação do meio campo para frente. Eu acho que nesse meu perfil de enxergar futebol, o Paulo se encaixa muito bem, porque eu nunca vi o Paulo Henrique Ganso ser um jogador de marcação desde o seu início de carreira, inclusive passando por seleções de base. Então o processo dele é exatamente voltar ao futebol brasileiro. Tomara que seja breve e seja logo para pegar o início da temporada e começar num grande clube, Inter, São Paulo, onde quer que seja. Nesse momento o representante dele, o Giuseppe Giogardi, está na França para tentar primeiro encerrar o vínculo dele com a Amiens, né, que é o clube francês onde ele está jogando, vai até o meio do ano que vem. Depois disso, convencer o Sevilha, com quem ele tem mais 3 anos de contrato, a emprestá-lo ao Brasil. Porque comprá-lo nesse momento seria inviável. E aí o Inter e o São Paulo aparecem como 2 clubes interessados no Ganso. Agora, Paulo, quando você contrata um jogador, no caso é o Ganso que a gente está avaliando, você tem que entender as características. Lógico. Pedir para o Ganso sujar o calção dando carrinho... Não é a dele. Não é a dele. Lógico. Dar uma cercada, pode ser. Agora, pisar na área como treinadores gostam que o meia faça, o Ganso faz. Melhor do que muita gente. Está vendo um gol ali, na época do Sevilha, que o São Paulo está até comemorando, que ele está dentro da área e o recurso técnico puxa a bola, passa o pé em cima da bola como se desse um calcanhar e deixa o companheiro na cara do gol. Ele é isso. Ele é aquele meia que, como diz o jogador, ele vai pifar o atacante, ele vai deixar na cara do gol. Lógico. É exigir dele isso. Agora, exigir que ele dê carrinho, acompanhe lateral, não, né? Assim, é uma maneira, às vezes, que é muito de questionamento, né? Não é que eu seja romântico, não, mas a minha maneira de ver futebol, eu acho que implica muito nisso, né? De você dá obrigatoriedade ao 10 e o 9, estou falando da camisa, esquece, pode ser o 43 ou 57, mas o cara que finaliza e o cara que cria. Essas 2 peças no futebol, principalmente dos últimos momentos do futebol europeu para cá, da última década para cá, essa transformação tática que vive o futebol, mas você não está se atualizando, muito pelo contrário, eu acho que eu estou super atualizado e vejo as mudanças técnicas e táticas do futebol, né? E só que a gente, de perfil, cada vez mais você vê jogadores de criação e jogadores de finalização perdendo esse poder de fogo. Está aí o futebol brasileiro, onde o número de artilheiros cada vez mais encurta e o número de gols no Campeonato Brasileiro para ser líder da artilharia cada vez são mais enxutos. Então, se você dá liberdade ao cara que é o 10, no caso o Paulo, um cara que é o 9, vou pegar um veteraníssimo do futebol brasileiro, que já até praticamente está parando, Luiz Fabiano, grande artilheiro que foi, sempre jogaram na área com essa facilidade, sem obrigatoriedade de marcar.